esta foto de novo. Em um país islâmico, Maria em cima de uma espiral. E aqui temos, salve Rainha Santa. Estão vendo este círculo com um ponto dentro? Vocês se lembram o que Albert Pike disse que isso representava? Era o princípio gerador. Como o barco e o mastro. A mesma coisa. Usavam este símbolo para Maria. Aqui há outro lugar. Você percebe isso aqui? Ali está ela. África do Sul. Ela está no espiral. O que é isso? É a Torre de Babel. Veja uma vista da frente. Esta aqui foi tirada no Líbano. Eu mesmo tirei a foto. No Líbano. Aí está ela, no topo da Torre de Babel. Quem vai ser a rainha da Nova Babilônia? Maria. Mas quem é Maria? Maria Isis. Será? Aqui está a igreja onde está a estátua dela. Sob a forma de um barco fenício. Dá para ver a silhueta dela na janela. Aí está uma pintura dela. Ela é a rainha de Babilônia. Vamos pedir para Blavatsky confirmar isso. Doutrina secreta. A humanidade se tornou a serpente de Gênesis. E assim causa toda hora e todo dia a queda e o pecado da Virgem Celestial. E então, a Virgem Celestial se torna a mãe dos deuses e dos demônios ao mesmo tempo. Pois ela é a divindade amorável e benéfica para todos aqueles que tocam a sua alma e coração. Eis aí a doutrina secreta. E continua, Lúcifer é a luz celestial e terrestre. Ele é o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo. Então, Satanás e Maria são a mesma coisa. E no livro Isis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Isis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte: a Santa Isis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Isis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, Modelo de todas as mães, Isis, a Mãe Virgem. E ela continua. No hinduísmo, a mesma coisa. A Santa Nari, Mariama, interessante. A mãe da fertilidade perpétua, a mãe do Deus encarnado, a mãe de Krishna, a virgindade eterna, todas as mesmas características, a lista inteira. E então nós vamos para Isis. E aqui está a litania da Igreja Católica, mesmo livro, o livro Doutrina Secreta. Aliás, Isis Desvelada, Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante, Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Isis Maria. Notem que vem de Isis Desvelada, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela mesma está falando. Quando Cirilo, bispo de Alexandria. Bem, o que você poderia esperar? Claro que tinha que ser Alexandria. Abertamente abraçou a causa de Isis, a deusa egípcia, e a antropomorfizou para se tornar Maria, a mãe de Deus. E a controvérsia trinitariana tinha acontecido. Naquele momento, a doutrina egípcia da emanação do Deus criativo, de Emeft, começou a ser torturada de milhares de modos, até que os concílios concordaram com a adoção dela como ela agora se encontra. Aí está, o bispo de Alexandria transformou Isis em Maria. Então é o mesmo velho culto. Então, se você entrar numa catedral católica ou num santuário de Maria... Eu tirei esta foto na Europa. Esta é bem recente. Eu tirei esta foto há 5 semanas. Uma foto novinha. Ficou legal. Ficou bem no slide. Oração à estrela do mar. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Ó querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem, pobre pecador, blá, 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 blá. Ó tu, Mãe Dulcíssima, amicíssima estrela do mar, não me deixes ir embora daqui sem ser atendido, etc, etc. Tu podes me auxiliar porque tu és a segunda mais poderosa depois de Deus. Eles colocam isso em benefício das massas. Eles creem que ela é Deus. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder, 1950, o dogma da ascensão de Maria ao céu. Aqui está o dogma,
nós declaramos que a benditíssima Virgem Maria, no primeiro momento da sua concepção, foi pela graça única e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, intacta de qualquer mancha do pecado original. Esta doutrina é muito importante, porque agora Jesus tem os seus méritos por causa da sua mãe, e não por causa do seu pai. Lembrem-se disso. Jesus tem as feições de sua mãe. Será que eu consigo colocar esta sentença na sua cabeça? Jesus tem as feições de sua mãe. É isso que esta doutrina ensina. E eu vou mostrar para vocês os pregadores protestantes dizendo a mesma coisa. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Claro que abertamente a Igreja Católica não permitiria que Maria fosse chamada de deusa. Weiblich Gottheit. Mulher deusa? Absolutamente. Por que não? Milhões de católicos americanos querem fazer de Maria uma deusa. O cardeal John O'Connor e o Papa João Paulo II, um grande mariólatra, não se opõem a essa ideia. Aí está, Maria é Deus. Claro que ela é Deus para os iniciados. Porque Helena Blavatsky disse o quê? Que ela é Lúcifer. Ela é Lúcifer. Muito bem. É por isso que a versão King James diz em Gênesis 3,15: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Nem a Bíblia Padrão Revista ousou mudar isso. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Mas os católicos não gostam do texto assim. E a Joy Himes, que é a Bíblia Jesuíta Online, diz: Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça, e tu espreitarás o calcanhar dela. Agora é Maria que esmaga, não é mais Jesus. Eles mudaram. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso, e aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. Será que estamos falando da mesma religião? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesta página católica da internet. Hearts Are. A doutrina católica romana com respeito a Maria. Esta é a doutrina deles, não sou eu falando. A única, santa, católica e apostólica igreja, dirigida pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro I Papa, sempre venerou a Santíssima Virgem Maria, inclusive a sua impecaminosidade. Pois a igreja segue a Escritura, especialmente o Novo Testamento, que ela mesma compilou tão perfeitamente quanto ela segue a sua tradição. Pois eis que todas as gerações hão de me chamar de bendita. Lucas 1,48. Este ainda é um documento católico. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso desde o início. Lembrem-se de Gênesis 3,15, que declara: E estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a dela, ela há de esmagar a tua cabeça. Que versão estão citando? A versão católica jesuíta. Uau! Isso é interessante. Vamos continuar. Vem da mesma página da internet. A Mary, a mulher das Escrituras e mãe dos homens, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a verdade com respeito a Jesus. Essa declaração é interessante. Nós vamos fazer uma comparação mais tarde que vai ser muito divertida. A ela a igreja aplica as lindas palavras de sabedoria. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho inconspurcado da majestade de Deus. Porque Maria é cheia de graça. A igreja, através do Papa Pio IX, declarou-a como concebida de forma imaculada, sem pecado. Isso é muito importante. Maria passou a ser considerada Imaculada Conceição como resultado de suas aparições em Lourdes em 1858. Ela é imaculada, então Jesus é sem pecado por causa dela, não por causa de Deus, por causa dela. A Imaculada Conceição, ou melhor, o Coração Imaculado, Enciclopédia Católica, livro 6, página 965. Ela declara que coração, no sentido bíblico, significa pessoa interior. Portanto, a Igreja Católica diz que os bispos unidos deveriam consagrar o mundo ao seu coração imaculado. O mundo inteiro deve ser consagrado ao coração imaculado. Isso é fascinante. Vamos ler mais. Sua importância excepcional foi confirmada, além disso, pela aparição de Maria em Fátima. Agora temos uma ligação interessante. Vocês já viram o inferno. Então, nós chegamos àquelas visões, nós já discutimos as visões do inferno. A Rússia, então, seria consagrada.
E João Paulo II, ela não mencionou o nome dele, mas dizem que é ele quem vai sofrer, e ele é o terceiro, e que todo mundo será dedicado ao seu coração imaculado. E Maria então declara em Fátima que a Rússia se converterá. E o resumo da história é que o mundo será salvo pelos filhos de Maria, aqueles que se devotaram ao seu coração imaculado. Isso é muito fascinante. Vamos ler um artigo dessa mesma página da internet, uma página da Igreja Católica. E o seu autor é o famoso bispo Fulton Sheen. Vamos tentar descobrir alguma coisa ali. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizzensensi, páginas 1 a 3, da Fundação do Cardeal Mizzensi, que considera o assunto excepcionalmente importante. E o bom bispo diz, o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada. E também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem, o seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. O terceiro capítulo do Corão coloca a história da família de Maria em uma genealogia que volta até Abraão, Noé e Adão. Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o Evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim. Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos de Cristo, para se livrar dos seguidores de Cristo, e então para se livrar de todos os inimigos de Roma. Os dois livros descrevem a velhice e a indubitável esterilidade da mãe de Maria. Isso não é fascinante? José perguntou como ela havia concebido a Jesus sem pai. E Maria respondeu, você não sabe que quando Deus criou o trigo, ele não teve necessidade de semente? O Corão tem versos sobre a anunciação, sobre a visitação, a natividade. Anjos são representados como acompanhando a bendita mãe e dizendo, ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te elegeu acima de todas as mulheres da terra. Percebem as ligações? Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Há uma defesa tão forte da virgindade de Maria aqui no Corão, que o quarto livro atribuiu a condenação dos judeus à sua calúnia monstruosa contra a Virgem Maria. E agora fica melhor ainda. Então, o bispo diz, as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Os muçulmanos e os católicos compõem cerca de 2 bilhões de pessoas juntos. Eles estão no controle. Tudo de que eles necessitavam era da Igreja Ortodoxa, e agora eles já a têm. E é também verdadeiro que inúmeros protestantes consideram Maria com grande favor. É melhor desistir da religião, pessoal, se você quer fazer parte do clube. Ou então, nós veremos. A grande Madre Teresa declarou este ponto quando ela resumiu a questão nas seguintes palavras, simples e diretas. Sem Maria não há Jesus. Uau! Ok. O reconhecimento da concepção imaculada pelo mundo fará com que haja uma relação mais íntima entre as grandes denominações cristãs, católicos e ortodoxos, e também entre o cristianismo e o Islã. Que tipo de síntese eles querem? A união das religiões. O que a maçonaria ensina? Jesus, o filho de José, o Senhor, o Messias e seus apóstolos, e depois destes Maomé, o filho de Abdillah, com sua lei, que é a lei do Islã, e os discípulos da verdade seguiram a lei do Islã. Os discípulos de quê? Da verdade. Seguiram o Islã. Quando o cristianismo se tornou fraco, inútil e impotente, o restaurador e iconoclasta árabe chegou como um furacão purificador.
Uau! A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão. Estão falando do cristão verdadeiro. Então o Islã nada mais é do que o catolicismo derrotando ou vencendo o cristianismo. Segundo os gnósticos, as almas subiam e desciam por 8 céus. Em cada um deles havia certos poderes, blá, 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 morais e dogma. Agora vejam o que o livro Morais e Dogma diz. Na doutrina antiga, certos gênios tinham uma função de conduzir as almas aos corpos destinados a recebê-las. Vocês já ouviram falar do gênio da garrafa? Às 1001 noites, alguém esfregando a garrafa e aqui vem o gênio. Quem são esses gênios? Notem que os maçons falam de gênios. Isso é interessante. Eu gosto muito de trabalhar de detetive. Platão fala de um gênio familiar. Vocês já ouviram uma palavra gênio? A palavra gênio vem do latim genii. Agora, os gênios são o meio de comunicação entre o homem e os deuses. Entenderam? É isso que Morais e Dogma, a maçonaria, diz. Os gênios fazem a comunicação entre os homens e os deuses. O Jesus Cristo do Islã é também diferente do Jesus Cristo da Bíblia. E eu vou lhes dizer por quê. Daqui a pouco. Em 1 João 2:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo. Quem quer que negue o Pai e o Filho. Nós já vimos que os eruditos católicos mudaram a Bíblia. Eles removeram a Jesus da posição de único Salvador.